Bom dia, turma! Hoje iremos dar início ao nosso conteúdo de matemática, certo? Para começar, espero que todos estejam bem, para que possamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre, certo? Hoje a gente vai ver o conteúdo de figuras geométricas espaciais, certo? Mas a gente vai hoje ver a parte dos sólidos geométricos, certo? Então esse é o conteúdo que nós iremos iniciar hoje. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em 2 grupos. Os grupos redondos, delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, superfície delimitada por figuras geométricas planas. Então, gente, figuras geométricas espaciais, né, são aquelas que têm as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? As 3 dimensões são comprimento, a altura e a largura, certo? E as figuras geométricas espaciais também são divididas em 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? Os 2 grupos são os corpos redondos e os poliedros, certo? Nessa outra imagem a gente vai ver quais são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. São divididos em 3 grupos. Os sólidos quaisquer, poliedros, corpos redondos. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmide, prisma, cilindro e esfera. Então, gente, os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais, né, definidos no espaço, e são também divididos em 3 partes, em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos, gente? São os sólidos quaisquer, os poliedros e os corpos redondos, certo? E os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais definidos no espaço, como eu falei anteriormente, né? E os exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmide, prisma, cilindro e esfera. Qual o nome dos sólidos geométricos? Sólidos geométricos, aqui, gente, é o que eu falei anteriormente, né? Que são objetos tridimensionais definidos no espaço, que é dividido em 3 grupos, né? Os grupos eu já falei também que são os sólidos quaisquer, os poliedros e os corpos redondos, né? E são definidos no espaço, e alguns exemplos de sólidos geométricos, como falei anteriormente, são o cubo, as pirâmides, os prismas, os cilindros e as esferas, ok? Agora a gente vai entrar na face de um sólido geométrico, certo? O que é uma face de um sólido geométrico? Na geometria, face é como um lado da forma geométrica espacial. Cada face é composta de no mínimo 3 arestas para poder ter uma forma definida, um triângulo. Então, gente, a face, ela é um lado, né, da forma geométrica espacial. E que cada face é composta no mínimo de 3 arestas, certo? Os elementos principais de um poliedro são faces, arestas e vértices. Certo, gente? Não esqueçam que os elementos principais de um poliedro são as faces, arestas e os vértices, certo? No sólido geométrico, as faces, cada um dos lados do sólido, aresta, segmento de reta que unem os lados do sólido, e o vértice são o ponto de união das arestas, certo? Lembrando, gente, que faces, arestas e vértices são os elementos principais de um poliedro, certo? Gente, essa imagem, né, como eu comecei no começo do vídeo, poliedros. Todas as faces planas, exemplos, paralelepípedo e pirâmide. As faces delas são planas, certo? E o cubo, a prisma, né, gente, aqui a gente vê o prisma de base triangular. Corpos redondos, todas as faces, ou quase todas são as curvas. Em alguns destes sólidos é comum uma face plana, exemplo, o cilindro.
e o cone. Então, essas são a face plana, né? Com o exemplo que a gente vê, tem o cilindro e o cone, certo? Elementos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos, como eu já falei nas imagens anteriores. Quais são os 3 elementos? Face, vértice e aresta. Estes elementos são importantes para podermos estabelecer relação entre eles. Vale lembrar que alguns sólidos não possuem todos estes elementos. A gente vê que no cubo que ele contém 6 faces, 8 arestas e 12 vértices, certo? Aí, gente, aqui do lado tem. Agora é com você. Faça a mesma coisa para este sólido. Identifique quem é aresta, vértice e face. E a quantidade de cada um. Certo, gente? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido. Peço perdão porque o vídeo foi breve, mas espero que todos tenham entendido. Né? Hoje a gente vai ver só mais a parte das arestas, das faces do vértice, certo? Se vocês tiverem entendido, me perguntem que eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? E tenham um bom dia e uma boa aula.